Paz e graça, amados do Senhor, glória a Deus, Maranata, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, ouvintes abençoados do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, Deus esteja conosco. Pastora Débora, dá um oi aí, dá um oi para o povo abençoado. A paz do Senhor, meus amados, meus irmãos. Estamos aqui hoje para mais um programa Panorama Bíblico e hoje novamente estou tentando fazer a operação da máquina. Maravilha. Qual é o WhatsApp da rádio, pastora? 999417750. E o novo Instagram da rádio? O novo Instagram da rádio é @radio.resgate. Exatamente, resgate com 2 T's, abençoado Senhor. Isso mesmo, com 2 T's. Vamos orar e pedir a direção de Deus aqui nesse culto abençoado, que aqui é o nosso culto, de ensino. É verdade. Quando se fala de Jesus, é um culto. Sempre que estamos estudando a palavra, o Espírito Santo está junto, nós estamos cultuando ao Senhor. Amém. Amém, amados? Então vou convidar você na sua casa, onde você estiver, para você fechar seus olhos. Vamos nos concentrar agora na presença do Senhor e vamos orar, rezar ao Senhor juntos. Amém, queridos? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, nós pedimos a Tua direção aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, ter a presença do Teu Espírito Santo, a Tua palavra rema revelada aos nossos corações aqui, Pai. Abençoa todos que estão ouvindo, abençoa-nos aqui na rádio também, Senhor, que nós possamos todos receber a Tua palavra, Pai, e que possamos ser edificados. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar-te a mão para que venha para o seu lugarzinho aqui. Amém. Glória a Deus. Já estudamos Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 5, já nos edificamos aqui algumas semanas juntos. É muito bom estar na presença do Senhor junto com vocês. Mais uma vez eu peço que vocês mandem o WhatsApp, entrem em contato pelo Instagram. Alguns irmãos mandaram nosso particular e foi muito bom. A gente conversou, a gente se edificou. A gente acabou recebendo esse feedback muito bom e a partir de algumas dúvidas, de algumas perguntas que eles colocaram, a gente tinha um croquis do programa e daí foi elaborando, foi modificando, foi conversando e com esse feedback que a gente recebeu, a gente foi trazendo novas perguntas, novos estudos e fomos edificando. Amém, pastora? Amém. Então hoje a gente vai continuar da onde, pastor? Nós vamos continuar aqui do capítulo 6 de Gênesis, que nós estudamos até o capítulo 5º. Isso. Aí nós fizemos uma pequena explanação sobre Noé, sobre a vida dele, sobre seus filhos, sobre seus 3 filhos. Mas não havíamos adentrado exatamente no capítulo 6 de Gênesis ainda. Só para recapitular, Gênesis, livro das origens, onde nós temos as origens de todas as coisas, onde nós já tivemos as nossas alusões ao estudo de que Deus preparou uma casa, preparou essa terra para todos nós, para nós habitarmos aqui. Depois Deus vem e apresenta a queda do homem, depois o homem, Adão e Eva, eles são retirados, né? São retirados da presença do Senhor ali do Jardim do Éden, e eles vêm habitar na terra. Aí por um homem entra o pecado, depois nós vemos a remissão lá em Jesus, nós vimos capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia messiânica. Aí nós estudamos juntos o primeiro ali assassinato, quando o semblante de Caim cai, Deus vem, ele fala com Caim antes que acontecesse. Deus vai e fala com Caim e diz para ele, olha, por que teu semblante caiu? Aí depois Deus dá uma chance dele confessar o pecado, como deu uma chance a Adão dele confessar o pecado também. Sim. E ele ainda não faz, então ele recebe uma sentença, ele sai da presença do Senhor, Deus retira ele da presença. E aí a gente tem toda a história da linhagem cainita, da linhagem setista ali. E a gente fez todo esse apanhado, todo esse estudo até que a gente chegou aqui no capítulo 5 de Gênesis. A gente também viu os descendentes de Adão, né, pastor? Os descendentes de Adão também. E chegamos então no capítulo 6, a maldade do homem. E agora? A maldade do homem, a perversidade do homem, né? Porque o homem, como a gente falou desde o início, a gente recapitulando um pouquinho também, o homem natural, sem Deus, ele é um homem perverso. Ele é um homem mau. O homem sem Deus, o homem perverso, o homem maligno, ele sem Deus, ele não tem uma presença, sem a presença de Deus, o homem naturalmente é mau. Exatamente. A maldade no coração do homem é fruto de uma vivência do homem longe da presença de Deus. O homem longe da presença de Deus, ele é naturalmente mau. Exatamente. Amém? Amém. Então vamos lá, pastor. Tu Vamos vais fazer a leitura, né?
para nós seguirmos. Posso fazer a leitura. Então, acompanhe, pegue o lápis, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos aqui, capítulo 6, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Nefilins, a palavra nefilins, gigantes, né? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis de tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. É o que a gente falava até aqui. O homem natural, sem Deus, ele é inclinado a fazer perversidades, ele é inclinado a fazer o mal. E sempre ao nosso derredor o maligno está. Sempre ao nosso derredor o maligno está pronto a tragar. Ele está sempre buscando a quem possa tragar. E quando entra no coração do homem a maldade, automaticamente ele se separa de Deus. É que daí o homem abre uma porta para que ele entre, né? Porque é importante a gente falar que todos aqueles que servem ao Senhor e que buscam a sua face diariamente, eles se blindam das artimanhas do inimigo. Não quer dizer que ele não fica ao derredor tentando tragar. Porém, a gente põe o escudo da fé ali, buscando e a presença de Deus e sempre estando próximo do Criador, né? Isso nos faz conseguirmos nos afastar das artimanhas do inimigo. Mas ele é astuto, ele tem milhares de anos para saber como entrar e fazer as pessoas pecarem, né? E pastor, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Aqui tu leu Nefilins, né? Fazendo os estudos da Bíblia, eu queria que tu nos explicasse. Porque tem os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Então sempre tem duas ideias colocadas nas Bíblias de estudos, né? Uma tem sobre quem eram os Nefilins, que eram os filhos de Deus, e também como que eram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Isso é importante explicar. Assim, existem duas linhas de pesquisa dentro da teologia. Existe uma linha mais antiga, que até eu vou ler um trecho aqui depois para ilustrar melhor, que é assim: os filhos de Deus. Sim, mas os filhos de Deus e as filhas de Adão não eram os mesmos? Assim, comumente aceito dentro da teologia é que os filhos de Deus seria a linhagem setita. Exato. Os filhos de Sete, a linhagem de Adão, seria a linhagem piedosa, misericordiosa. E a linhagem das filhas dos homens, seria aquela linhagem que vem das cainitas. Aqui haveria o encontro das duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, que se encontram. Aí viria as filhas dos homens, e os filhos aí que não era piedoso, que não era misericordioso, que não tinha uma prática na presença do Senhor. E aí a gente pega os filhos dos homens, a linhagem que viria de Adão, que viria de Sete, que seria a linhagem piedosa, misericordiosa. Sim. Agora, por exemplo, aqui a Bíblia, a King James, né, ela traz uma outra explicação aqui que diz assim: teólogos, biblistas e estudiosos piedosos de todos os tempos que se dividiam acerca da melhor definição para as expressões filhos de Deus e filhas dos homens. Nos originais hebraicos, nesse contexto, a mais antiga definição defende que os filhos de Deus, aqui é o que traz essa Bíblia aqui. Essa King James, tá? Né? Uhum. Ela traz filhos de Deus como anjos decaídos, como nos textos de Jó, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 1, ou ainda em Judas, capítulo 6 e 7. Outros pensadores, acredito, né, outros teólogos, pensadores, pais da igreja, que os termos se referiam mais propriamente aos homens piedosos da época, como a gente falou aqui. Então, existem duas formas de pensar. Existe a forma de pensar
né, sob essa linhagem de caídos, de decaídos, e existe a linhagem que é mais comumente aceita dentro da teologia, que os filhos dos homens seria a linhagem piedosa, misericordiosa de Sete. Que viria de Sete. Que vira de Adão, vira de Sete, que são pessoas tementes a Deus. Então, filhos de Deus, porque eles são filhos de Deus, eles estavam servindo a Deus. E aí aqui existe um encontro entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, e aí nasceram filhos e filhas desse encontro das duas linhagens. Então, esse atualmente, digamos assim, que atualmente é o mais comumente aceito dentro da teologia. Sim. Esse é o mais comumente aceito dentro da teologia hoje. Mas existe essa outra linhagem também. Então, nessa outra corrente de pesquisa. São estudos, são bíblias de estudo que trazem, né? Então a gente está colocando essas duas formas de ver quem eram os gigantes, os heróis renomados da antiguidade, que tinha essas duas vertentes, né? Uns diziam que vinha de Sete, né? Por alguns estudos vinha de Sete, e o outro diz que seriam dos Nefelins, que seriam anjos caídos. Exatamente. Aí eu parei aqui. Em qual versículo que eu parei aqui? No 6. 6. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Não era propriamente uma questão assim, poxa, por que eu fiz eles? Não, mas é porque Deus os fez e Deus derramou amor. Deus derramou uma centelha divina de dentro dele e dentro do homem. E o homem, ele, pelo livre-arbítrio, a gente até via hoje a questão calvinista, os calvinistas têm essa questão toda de predestinação, é uma doutrina calvinista. Não aceitam. Mas comumente, né? O protestantismo vindo de Lutero, ele automaticamente, nós temos o livre-arbítrio. Sim. O justo vive pela fé, e a fé nos inclina a Deus. E a inclinação da carne é o pecado. Então, o justo viverá pela fé. A fé nos leva para Deus, um livre-arbítrio que nos aproxima de Deus, enquanto que o pecado é o livre-arbítrio que nos afasta de Deus. Mas ele sentiu assim, se arrependeu na realidade de ter criado o homem, mas pela maldade que o homem tinha. Pela maldade, porque o homem se inclina ao mal, se inclina à mentira, se inclina ao adultério, se inclina à prostituição, se inclina à morte, se inclina a tudo aquilo que abomina a Deus. Tudo aquilo que é abominável a Deus é uma inclinação natural do homem sem Deus. Que hoje não está muito diferente do que era nesse tempo, né? Se nós formos analisar o que hoje acontece, as barbáries que a gente vive e que presencia a maldade do homem de antes, está tanto quanto... O hoje está tanto quanto ontem, né? Graças a Deus que Deus não vai terminar o mundo em água novamente. Mas ele vai em fogo. Mas é a palavra. Mas a maior condenação... Hoje existe uma condenação que eu acho, assim, maior. Concordo contigo, eu sei o que tu vai falar. Fala. Eu acho que a maior condenação para o homem é aquela que não ganha o seu nome escrito no livro da vida. A maior condenação é não ganhar o céu. E nós temos uma carne tendenciosa para fazer coisas erradas muitas vezes. Porém, saber que você... pelas tuas atitudes, pelas tuas escolhas, você pode perder o céu. Eu não quero perder o céu. Então, claro que nós somos pecadores, nós erramos, não é justo na face da terra, né? Porém, a gente tenta viver uma vida melhor possível dentro do que o Senhor determina, dentro do que os evangelhos, do que Jesus trouxe para nós. Estamos estudando o Velho Testamento, mas a gente sabe que vivemos na graça. E o que é pior, perder o nome no livro da vida? O que é não ganhar o céu? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sua alma, exatamente. Não adianta ser o maior evangelista do mundo e a própria pessoa ser condenada ao inferno. Não quer dizer, né, pastor, que uma pessoa que ande nos caminhos não tão corretos, né, que Deus não use para falar com a igreja. Nós já vivenciamos uma situação muito difícil que uma pessoa foi usada para trazer a palavra, a mensagem de Deus, mas nem todo obreiro usado é aprovado, né? Ser usado não é ser aprovado. Vamos em frente. Mas vamos fazer um adendo aí. Aqueles adendozinhos de sempre. Ser usado por Deus não é ser aprovado. Por quê? Porque Deus é tão amor que, em função de alguém que está precisando, na igreja, Ele pode levantar, utilizar alguém para abençoar uma vida, mas ao mesmo tempo aquela pessoa, ela não é aprovada por Deus, ela é usada.
Exatamente. Aí, para ilustrar, porque é que a gente já está acostumado a conversar sobre isso, mas já que a gente está numa difusão, né, então a gente fala sempre o quê? No cativeiro babilônico, Deus chama Ciro, que era um rei persa, de meu ungido. Com toda a maldade. Mas espera aí, Ciro ele não adorava os deuses dele, ele servia a Deus? Não, ele foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico. E foi chamado de meu ungido. Deus chamou ele de meu ungido, por quê? Porque ele foi usado por Deus para libertar o povo e o povo voltar para Jerusalém. Mas não quer dizer que ele era alguém que foi, porque ele foi usado, Deus aprovava ele. Sim. Ele foi usado por Deus. Então, às vezes, a pessoa, assim, existe uma corrente, aquelas coisas que se fala muito em igreja, que não tem base bíblica, que a pessoa diz assim, se a pessoa está sendo usada por Deus, que unção, que bênção. Aí depois eles descobrem, depois de uns anos, que não era nada daquilo a pessoa que estava sendo usado. Ele estava sendo usado, mas ele mesmo não tinha salvação. E esse é o maior erro e o maior perigo que pode ocorrer. Mas pela misericórdia de Deus, Deus usa quem Ele quer para alcançar aqueles que precisam, que o buscam, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Exatamente. Quando a gente já está lá na frente, a gente saiu daqui do nosso estudo, mas quando eu imaginava isso, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, eu imaginava todas as coisas vão cooperar para mim, para a minha vida. E não é isso que Deus diz nesse versículo. Ele coopera para aqueles que amam a Deus. Então quer dizer que se eu precisar passar por uma tribulação, por uma dificuldade, para que Deus alcance uma outra vida, Ele vai permitir que aconteça comigo. Seria interessante que desse um pequeno testemunho do que Deus está fazendo. Para edificar as vidas agora. O porquê do testemunho, né? Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O ano passado eu descobri que eu estava com câncer de mama. E eu me perguntava, eu nunca questionei a Deus porque não nos cabe enquanto criaturas, né? Filhos, né? Nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus. Eu não achava que eu devia questionar o Criador, né? Mas eu sempre perguntava a Ele assim, para quê? Não o porquê, mas para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a gente pensa assim, que todo aquele que serve a Deus não vai passar por tribulação. E eu imaginava, poxa, eu sou uma pessoa que estou sempre te buscando, que vivo, que ensinamos, temos uma família aos pés do Senhor, buscamos e levamos a palavra e adoramos a Deus. Eu pensava, mas, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu não tinha coragem de perguntar ao Pai. Por que isso? Porque não me cabe perguntar nem questionar, eu tenho que ser igual Noé, obediente. E daí, assim, em função da minha doença, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. E em função da minha doença, nós conseguimos alcançar várias pessoas. E se eu não tivesse tido câncer, o pior câncer, um triplo negativo, que também veio do inferno, porque foi aqui na nossa igreja Resgate, num culto de madrugada antes, enquanto eu esperava o resultado da biópsia, o pastor Luciano foi usado por Deus numa manhã, numa madrugada, e dizia assim, eu entrei e pedi ali, eu sabia que algo estava acontecendo comigo porque eu tinha feito uma biópsia. Aí eu solicitei o pastor, eu escrevi a minha cura no papelzinho de oração e colocamos no incensário onde a gente deposita os pedidos. E quando eu estava orando, eu solicitei, eu orei, eu clamei, eu gritei a Deus, Senhor, fala comigo pela tua misericórdia, porque eu estou muito angustiada esperando essa biópsia. E Deus não falou. Aí muitas vezes aconteceu de Deus usar o meu esposo, o pastor que está aqui, para falar comigo, e eu sabia que era Deus falando comigo. E naquela manhã, só quem sabia o que eu estava vivendo era eu, o pastor e Deus, e ninguém mais. Então assim, mas alguém da igreja, não, ninguém da igreja sabia, somente eu, o meu esposo e o Senhor, e ninguém mais. E eu lembro que eu pedi, clamei a Deus, Deus fala comigo, usa teu servo aqui do meu lado, e o Hérito num reteté, numa oração com o Senhor, eu dizia, usa ele, Pai, pela tua misericórdia para falar comigo, e Deus não usou. Claro, Deus não deixa a gente na dúvida, porque se ele usasse o meu marido, eu poderia ficar na dúvida que era ele falando comigo. E no momento que eu disse assim a Deus, então que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser falar comigo, fale. Se o Senhor não quiser falar comigo, amém. O Senhor continua sendo Deus, eu continuo sendo a tua criatura, a tua serva.
de tua filha. E fala a hora que o Senhor quiser. E nesse momento eu escutei que do outro lado da igreja levantou alguém, batendo palmas e falando em línguas e a querer reteté com o Senhor. E ele veio, nós estávamos ajoelhados, ele impôs as duas mãos sobre minhas costas e sobre as costas do Ayrton e disse assim para nós: Deus não me mostra o que tu veio buscar nessa manhã, mas Deus me mostra que o que o inimigo colocou em você é para tua morte, para tua destruição e destruição da tua casa, da tua família, porque o ranger de dentes dele contra a tua vida é muito grande. Mas Deus manda te dizer que vai te dar a tua vitória, tu vai ser vencedora. Daí eu pensei, meu Deus, essa biópsia vai vir o pior possível, né? Porque a gente já espera o pior e dito e feito. Exatamente, veio o pior câncer, um triplo negativo, que ninguém de nenhum dos lados da minha família teve câncer, eu fui a primeira. E daí a gente tem que se colocar para entender os planos e os projetos de Deus. E eu pensava, Deus, se eu sou tua serva, se eu te sirvo, algo o Senhor quer comigo. Essa enfermidade não é para a minha morte, com certeza, é para a tua glória. Porque se o Senhor já disse através do pastor que ia me dar vitória, então, amém. E foi assim que aconteceu. Deus me levou a lugares que se eu não tivesse tido a doença, eu jamais teria ido. Eu conheci pessoas que precisavam do amor de Deus. A nossa vida enquanto casal mostrou que ainda há como homens e mulheres viverem numa comunhão, num casamento abençoado, um casamento diante de Deus. Um casamento junto, imaculado, graças a que Deus. as pessoas não acreditam mais no amor, elas não acreditam mais nos casamentos, elas não acreditam mais no respeito entre homem e mulher de casamento, e o nosso casamento influenciou muitas vidas. O nosso tratamento, graças a Deus. O nosso tratamento, que foi assim, que Deus nos mostrou como ser. Isso, como ser, e assim também a vida com Deus, como uma vida com Deus é importante. Então, se eu não tivesse tido um câncer, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus me levou a lugares fruto de orações. E a gente sabe que eu fui fruto de oração de várias pessoas para outras pessoas, de mães, de avós, de pais, e que simplesmente Deus nos levou a lugares através de uma enfermidade. E eu dou glória a Deus por isso. E não só pelo outro, pela minha vida também. Eu dou graças a Deus porque a minha vida mudou. Eu já seguia ao Senhor, já andava nos caminhos do Senhor há 22 anos, né? Nós 23, nós já andávamos desde que nos casamos, servimos ao Senhor, desde que estamos juntos, né? Em 24 anos entre namoro e casamento. Porém, eu dou graças a Deus, vocês podem até achar assim estranho dizer, mas eu dou graças a Deus por eu ter tido um câncer. Assim eu vi o que é o amor, o que é o cuidado de Deus com aqueles que o servem. Deus tratou, Deus cuidou, Deus me mostrou coisas que eu jamais havia visto em 20 e poucos anos atrás. Então, assim, tudo dá graças. Em tudo dá graças. E as tribulações são boas sim, porque elas nos aproximam. As enfermidades são boas sim,